Ok, na nossa última aula nós vimos a ordenação por contagem, ou seja, quando nós temos um campo em que os valores para ele são limitados e tende a ser muito menor que o tamanho do array, a gente pode ordenar contando quantos de cada um desses valores tem e colocar os elementos diretamente na posição correta, né? Foi isso que nós fizemos com o counting sort. Depois nós aproveitamos o counting sort, que ele é uma ordenação estável. Em que sentido? Em caso de empate, tá? O que é que vai acontecer? Ele vai desempatar pegando quem está primeiro, aparece primeiro no array, aparecendo como critério de desempate. Com base nisso, nós podemos fazer uma outra ordenação também linear, que não usa comparações e portanto consegue ser mais rápida que o quicksort em algumas situações. E essa foi o radicsort, né? O que acontecia? Nós ordenávamos os números. Se a gente tem um conjunto de números com quantidade de dígitos fixos, nós ordenamos primeiro do dígito menos significativo até o mais significativo. Primeiro do menos significativo, depois do mais, usando a ordenação estável, onde o critério de desempate é a ordem que ele aparece no vetor. Fazendo isso dessa forma, no final nós obtemos o vetor ordenado. Então o pseudocódigo, acho que era das ordenações tem pseudocódigo, um pseudocódigo mais simples. Para cada um dos dígitos, usa a ordenação estável usando o dígito i. E embora você fique falando em dígito, que ele é baseado naquele sistema de cartões perfurados, nós também salientamos, destacamos que isso funciona quando você tem situações de dados que têm campos múltiplos, por exemplo, datas. Se você quiser ordenar as pessoas por data de nascimento, ou seja, do mais velho para o mais jovem ou do mais jovem para o mais velho, você... E aí, Victor? Escapou o microfone aí, o áudio. Vou mutar aqui, tá? Você pode desativar a qualquer momento, mas a musiquinha foi inesperada. Tá, não conheço nem a música, mas vamos lá. Isso também funciona, voltando para cá, para dados que são multicritérios, tipo, por exemplo, datas. Você ordena primeiro pelo dia do mês, depois pelo mês e depois pelo ano, porque o ano é o valor mais expressivo. E aí você tem todo mundo ordenado em ordem do mais velho para o mais novo. Tá certo? Nós vemos isso. E isso também serve, por exemplo, para dados tipo CEP ou que tem a quantidade de campos fixos. Hoje você vai ver que tem alguns diversos identificadores tem isso acontecendo, tá certo? Eu não me lembro se o código de barra de produtos, acho que a maioria deles segue um padrão de tamanho fixo, embora exista mais de um padrão de código de barra. Tá certo? Pronto. A última ordenação linear, ela é bem simples. Eu acho que eu não tenho ela aqui nos meus slides. Tá? Por exemplo, você imagina que vamos voltar aqui para o counting sort. O counting sort eu tinha os valores fixos conhecidos, tá certo? Agora vamos supor que eu conheço os possíveis valores. Eles só talvez sejam infinitos, mas todos eles têm um mesmo intervalo, tá certo? Em que situação seria essa? Vamos supor, eu estou ordenando eventos que têm probabilidade de acontecer. Então eu tenho uma probabilidade associada a cada evento entre 0 e 1. E essa probabilidade é uniforme. Né? Vocês já pegaram estatística? Curiosidade, que eu estou começando a falar de distribuição. Já. Vocês se lembram o que é uma distribuição uniforme? Eu me lembro do que é uma distribuição normal. É normal, tem aquela curva de sino e é uniforme. Ninguém se lembra? E olha que ela é a mais besta de todas.
O uniforme, todo mundo tem a mesma chance. Tá certo? Então, se por exemplo temos 15 alunos aqui, vamos supor que eu queira distribuir 10 balas. E eu vou sortear as 15 pessoas. Certo? Com um dado justo, ou com um gerador de números aleatórios justo. Então todo mundo tem uma chance igual de receber uma bala. Então isso nós temos uma distribuição uniforme. Tá certo? Então se eu tenho uma distribuição uniforme no alcance de valores, eu posso dividir esses valores em faixas. Tá? Então, deixa eu abrir aqui um. Eu acho que eu não tenho nesses slides. Deixa eu só procurar, mas eu acredito que não. Não tem. Então vamos nós ao meu repositório de códigos. Vocês estão prestes a ver coisas muito legais e ao mesmo tempo aterrorizantes. Será? Ok. E eu acho que temos aqui. Bem-vindos ao meu arquivo de pseudocódigos. Deixa eu ver se eu tenho aqui ele. É o Bucketsoft. Eu acho que eu não tenho ele. Não tem. Aqui são os outros básicos de R, desculpe. Vamos começar um novo, né? Bucketsoft. Ele vai receber um vetor A. Tá? State. Tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou, como todo mundo tem uma chance igual de acontecer, eu vou criar um conjunto de listas encadeadas. E a depender do valor, eu decido em que lista encadeada eu vou colocar eles. Certo? Criei. Tá? Deixa eu só escrever uma coisa antes de criar. State. Chamo de n o tamanho do vetor A. Tá? Criei um vetor B com n de n listas encadeadas. Tá certo? Então, barra for. Né? Senão ele vai me comer a cara. Para ir de 0 até n-1. Aí o que é que eu faço?
estou assumindo que os valores de A são valores entre 0 e 1. Depois eu explico como converter qualquer valor, faixa de valores, em valor de 0 e 1. Não é tão difícil você parar para pensar um pouco, né? Se diferente, B no índice aí vezes N recebe aí. Ok, se A é um valor entre 0 e 1 com chance uniforme, se eu multiplicar ele por N, eu vou ter um. Deixa eu deixar essa noção clara. Os valores de A estão no intervalo aí. Ok. Estão acompanhando o que eu estou escrevendo? Depois a gente vai ver como é que fica o pseudocódigo. Mas estão acompanhando? Tá tudo bem? Tudo certo. Aí, o que é que eu vou fazer? Observe, se A é um valor entre 0 e 1, tá? Deixa eu até mostrar como está a situação atual aqui, até ver se ele vai gritar comigo alguma coisa. Então, deixa eu mostrar para vocês onde é que a gente está. Bucket só, tá aqui. Os valores reais estão no intervalo entre 0 e 1. Chamo N o tamanho do vetor e crio o vetor com N listas encadeadas. Então o B também vai de 0 a N menos 1. Observe, se o valor de A entre 0 incluído, o 1 não está incluído, então essa multiplicação AI vezes N vai dar um índice entre 0 e 1. Tá certo? E isso eu vou usar a parte inteira disso como o índice do B. E eu coloco lá. Na verdade, não é gets, até tenho que corrigir, porque essa é a lista encadeada. A frase correta será: insira. Ops. A índice I em e a índice I. Deixa eu corrigir agora. Acho que vocês vão ver agora o resultado. Pronto. Então, eu vou inserir o elemento da lista encadeada P índice AI vezes N. Tá certo? Quando tiver isso, as chances é que eu vou ter, em média, um elemento por lista encadeada. Mas média é aquela coisa curiosa. Às vezes, no sorteio de base, alguém recebe, a mesma pessoa recebe mais de uma. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um novo laço e vou ordenar cada lista encadeada. Então, eu vou escrever o código e eu já atualizo na tela para vocês. Só que essa linguagem, sempre que receber um foto, tem que escrever um comando dentro dele ou ele me mata na cara. Ordene a lista o próximo passo. Ops, stop aqui. É um end for. Esqueci. Agora ele vai. Deixa eu pular de novo. Pronto. Para ir de 0 até menos 1, eu pego cada um dos azeres encadeados e ordeno.
Observe que a ordenação aqui vai ser de poucos valores, tá? Eu posso tanto jogá-los para um array, ordená-los e depois limpar a lista e botar de volta na lista, que não vai ter problema. Porque se a chance se nós estamos nesse intervalo com chance uniforme, então a tendência é que eles estejam bem distribuídos esses conjuntos. E estando eles bem distribuídos, eu não vou ter mais de que 3 a 5 elementos em cada lista encadeada, então essa ordenação é barata. Fez isso, você vai fazer algo semelhante. O próximo passo é juntar as listas encadeadas. Eu disse concatene, mas na verdade o que eu estou querendo dizer é: agora que você ordenou cada lista encadeada, e se você for notar, os valores menores estão no índice mais baixo, os maiores nos índices mais altos, e dentro de cada baldezinho desse, essas listas encadeadas são, a gente chama de baldes nesse caso, porque é o que estão servindo de container só para ordenar eles. Basta eu ler eles na ordem que eles estão e reinserir de volta no ar, que eu vou ter o vetor A original ordenado. Entenderam a ideia? Oi. Sim, professor. Ok, João Vitor, já marco sua presença aqui. João Vitor, você é Fernandes? É Fernandes, né? Ok. Então a gente vai ver isso daí. E aí a gente consegue então ordenar. Observe que para isso aqui funcionar, os valores tem que estar. A gente tem que ter essa garantia sobre os dados que estão entrando. Que o critério que estão usando para ordená-los, ele são um valor com distribuição uniforme. Tá certo? Tendo essa garantia, nós podemos fazer isso. Mas, pessoas, não é só garantia entre 0 e 1. Bom, matematicamente vocês têm como, se vocês têm uma faixa de valores, desde que a chance seja uniforme, por exemplo, de 0 a 14, eu posso normalizar eles, basta dividir por 14, tá certo? Ou dividir por 15, um a mais, para eu evito ter uma divisão por 1, de 0 a 14, eu posso dividir por 15, que é o total de elementos, aí eu vou ter valores ali, no intervalo de 0 e 1. E com esses valores, eu posso então distribuí-los. Mas se não começar no 0, se começar com valores, por exemplo, eu estou fazendo uma ordenação de pessoas que são maiores de idade. Então vai começar com 18, mas tem que ser, por exemplo, maior de idade com mais de 18 e com menos de 50 anos. Então o intervalo é entre 18 e 50, e vamos supor que a chance dessas pessoas virem são uniforme por idade. Então eu posso subtrair 18 e dividir o intervalo por 50 menos 18 mais 1. E aí eu vou ter um intervalo entre 0 e 1 criado, e eu vou poder usar esse algoritmo de novo. Tá certo? Observe que esse algoritmo não tem laços alinhados, né? Tem um ordene dentro de um laço ali, mas eu lhes disse, essa ordenação vai ser de 2, 3 elementos em média, raramente vamos chegar a 5, desde que a distribuição dos dados realmente seja uniforme. E aí com isso vocês têm uma ordenação simples, tá? Mais rápida que o Quicksort, que é um bom feito, mas que vai funcionar somente se os dados estiverem com distribuição uniforme. Dúvidas? Tranquilos? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo? Pronto. Entendido? Pronto. Então vamos para um novo tema. Tá? Essas foram as ordenações lineares. Eu só vou relembrar vocês as ordenações que nós vimos e os pseudocódigos delas, porque em janeiro a gente vai retomar isso para ver complexidade. Então é bom, pelo menos, eu estimular essa memória um pouquinho mais. Tá bom?
Então vamos compartilhar. Ok. Temos o Quick Sort, né? Então particiona, esse particiona é quando pivô é o primeiro elemento. Não era o único que nós vimos, nós também vimos esse particiona aqui. Estão lembrados do Quick Sort, como é que ele funciona? Ele procura, sorteia um pivô, né? Esse aqui é o Quick Sort normal, perdão, ele pega o pivô aqui, o último elemento. Aí vocês colocam menores para o lado esquerdo, maiores para o lado direito. E depois coloca o pivô entre eles. E repete o procedimento para o trecho antes do pivô e depois do pivô. E aí você vai ter todo mundo ordenado no fim. Esse é um pseudocódigo que nós vimos. E nós tínhamos... Eu vou mostrar o aleatorizado, tá? Só botar o mesmo vetor para a gente comparar com todo mundo. E vamos passar uma dimensãozinha para lembrar vocês de cada um deles. Então, quando a gente mandar ordenar, aí ele escolhe o pivô e ordenando segundo ele. Ok? Vamos de novo. Escolheu o pivô 13. Tá, dividiu aí. Aí rapidamente a situação ficou. Ok? Com velocidade similar, mas custando um pouco mais de memória, nós tínhamos o Merge Sort, que era aquele que eu dividia eles na metade, ordenava cada metade e depois juntava as metades como se fosse organizando cada metade como uma fila, comparando só os da frente. E como efeito geral, a gente comparar primeiro 2 a 2, depois 4 a 4, até a gente ter o vetor inteiro ordenado, né? Certo? Eu só vou ordenar que eu vi que tem um botão novo aqui que é mostrar a profundidade. Então eu vou criar o mesmo vetor de novo e só vou rodar a mesma animação mostrando a profundidade aqui para ver como é que é. Ah, aí ele mostra as execuções. Entendi. Interessante ver assim também. Ok, e em média isso leva mais ou menos o mesmo tempo que o Quicksort. O Quicksort tende a ser um pouco mais veloz, né? Aí vamos lembrar então qual é o pseudocódigo do Merge Sort, né? Se vocês precisarem de explicações melhores sobre, para relembrar esse pseudocódigo, me dê um toque, gente, por favor. Então, Merge Sort, se P é menor que R, ou seja, se tem um trecho a ordenar, ele calcula o índice no meio, chama o Merge Sort do início até o meio, depois do meio até o final, e chama o Merge para juntar. Como é que o Merge junta? Copia o trecho do vetor para o original, aí para cá do início até o fim. Se a primeira metade foi inserido, copia da segunda metade. Se não, se a segunda metade cedeu, copia dela. Se não, você compara. Que é menor, vem antes. Ok? Alguma dúvida em lembrar disso aqui? Tudo bem, né? Então, o outro que nós vimos, vamos voltar um pouco mais no tempo, para a estrutura do zoom.
nós vimos a ordenação por inserção, né? Para J2 até o comprimento, copia o elemento para uma chave, enquanto em Mach 0 e em Mach a chave, vocês vão movendo todo mundo para frente, depois em I+1 você bota a chave lá, né? E isso nos deu o seguinte desempenho. Deixa eu botar o mesmo vetor para comparação. Esse é aquele que é baseado nas cartas, na mão de... segurando as cartas na mão, né? Ok? Tranquilos. Ele é obviamente mais lento que o Quicksort ou o Magisorte. Em termos práticos, se não fosse na animação que nós vamos ter uma pausa entre uma comparação e outra, esse é o mais rápido quando o vetor já está ordenado, ou se você tiver menos de 30 elementos ou menos, ele também é o mais rápido. Tá? Por quê? Porque as chamadas recursivas têm um certo custo que não é mostrado na animação. E eu lembrando vocês que o último que a gente viu no período passado foi a ordenação por seleção, que é aquele que acha o menor e o traz para frente, né? E no fim do dia, embora as fosse a ideia mais natural para o ser humano, é o mais lento que o computador, porque é diferente do cérebro humano, o computador trabalha de forma sequencial e não de forma paralela. Certo? Aí deixa eu mostrar o pseudocódigo dele para a gente ficar em dia. Isso aqui tá aqui, né? Acho menor e vai trazendo ele para frente. Tá bom? Alguma dúvida nessa Alameda do passado? Não? Curiosamente, esse tem uma ideia interessante, porque ele pega o menor e traz para frente. Ele foi o mais lento, né? Agora eu vou mostrar um outro algoritmo de ordenação, mas que eu vou usar uma fila de prioridade ao invés de um vetor normal. Tá aqui. O curioso sobre isso aqui é porque com a fila de prioridade, se eu usar ela, observe como é que a fila de prioridade funciona. Quem tem maior prioridade, ou critério que eu quero ordenar, está mais acima, e os valores menores mais abaixo. Você nota que nessa árvore não é uma árvore de busca binária, é uma árvore de prioridades. A gente vai ver exatamente ela a seguir, tá? O que acontece? Notem que os pais são sempre maiores que os filhos, então isso aqui é uma árvore de prioridade máxima. Difere de uma prioridade mínima, onde numa prioridade mínima, quem tem menor valor, os pais têm chave de menor valor que os filhos. O curioso disso é que se eu usar uma fila de prioridades, eu consigo ordenar quase tão rápido quanto o Quicksort. Vai ficar muito perto. Por quê? Porque uma fila de prioridade, ela vai ser, a gente vai mostrar como, ela vai ser rápida em atualizar quando eu remover um elemento. E isso significa dizer que eu vou ter sempre de forma ágil o maior elemento exposto. Tá? Ele não mostrou o que eu queria. Depois eu vou rodar de novo, acho que tem que ser um outro botão. E depois tem que botar em 3 vezes pra gente poder ter uma noção de comparação melhor, né? Deixa eu rodar de novo. E deixa eu botar o mesmo vetor que eu estou usando aqui, né?
ser justos na comparação. Obrigado. Eu vou botar aqui o vetor que eu usei nas outras ordenações. Não, eu não quero que você faça isso aqui. E aí o que vai acontecer? Primeiro eu vou transformar isso aqui numa fila de prioridades. Isso aqui é a visão como se fosse um vetor. A gente vai ver depois como é que isso funciona. Mas observe o seguinte, tá? O maior valor está na frente, tá? Depois eu vou explicar essa visualização aqui. Se isso está acontecendo, olha o que acontece para eu ordenar. Ele tira o maior e bota para o final. E ele rapidamente encontra um novo maior. E aí ele pode fazer isso de novo, de novo, de novo. Aí está muito rápido. Vamos rodar devagar agora, ver se vai. Tirou o maior que estava na frente e botou para trás. Aí ele vai encontrar um novo maior. Já encontrou ali o 30. Aí joga para o final. Aí ele vai ajustar a fila de prioridade de novo. Aí ele tira o elemento e vai colocando lá. E dessa forma ele consegue botar o maior para o final, botando o maior, escolhendo o maior elemento e botando para o final. Ele consegue ordenar o vetor inteiro em um tempo quase tão rápido como o Quicksort. Em geral leva o dobro do tempo do Quicksort, o que já diz uma coisa muito boa sobre ele, que é rápido. Entenderam a ideia dele, que é pegar o maior e jogar para o final? Sim? Não? Sim. Pronto. Agora vamos ver então como é que isso aqui funciona, né? Eu vou criar o vetor de novo. Ele vai só se ajeitar aqui. Depois Me eu lembra mostro. o exemplo de ontem, né, professor? Eu estava falando das estrelas. De qual? O exemplo de ontem das estrelas. Das estrelas? Ah, mas Ah, sim. Mas a gente já. Aqui também serviria para cá. Ele rapidamente teria a maior prioridade. Mas isso aqui tem um problema, que quando você quer uma sequência ordenada, ele não vai ser tão bom. Assim, você produz a sequência ordenada dele. Mas o uso dele é mais quando você quer hora trabalhar com prioridades e hora trabalhar com um vetor que está por baixo. Em primeiro lugar, vamos observar o seguinte. Se isso aqui é um vetor, ele está começando do índice 1 e vai até o índice 10, não é isso? Tá certo? Acontece que por baixo ele vai ser um vetor. Só que, ao mesmo tempo que ele é esse vetor, ele também é isso aqui, essa árvore. Como, professor? Vamos voltar para o modo de vetor. A raiz é o primeiro elemento do vetor. Tá vendo aqui o índice 1? Tranquilos? Ótimo. Filho à esquerda, eu sei quem ele é porque ele é duas vezes o índice. Então, o primeiro elemento, a raiz está no índice 1, não é isso? Onde está o filho à esquerda dele? E filho à direita? No índice 2. E filho à direita, duas vezes e mais um. Então, o filho à direita dele está no índice 3. Tá certo? Então, quando eu passo o mouse ele fica laranja e você vê esses dois rosinhas, ele está mostrando o nó pai e seus dois filhos. Essa lógica vale também para os outros. Então, o nó 2 ele também tem filhos. Nó 2, quem é o filho à esquerda dele? É duas vezes o índice dele, 4, e o filho à direita é o 5. Tá certo? Se eu quiser achar o pai, é fácil, é só dividir por 2 e pegar a parte inteira. Então, 2 dividido por 2 dá 1, tá aqui o pai dele. Estão vendo? Aqui, quem está no índice 3, que é o 29.
3 dividido por 2 dá 1,5, pega a parte inteira dá 1. Então o pai de quem está no índice 3 é quem está no índice 1. E os filhos do índice 3 é 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Esses são os filhos dele. Mesma coisa para esse rapaz e para esse outro. Tá? Aqui a gente nota que o nosso 6 já não tem filhos, tá? O 5 só tem um filho, que é o filho à esquerda. Então, enquanto é um vetor aqui por baixo, esse vetor na verdade está representando essa árvore binária. Deu certo aí para vocês entenderem o que está acontecendo? Tranquilos? Quem não entendeu, por favor, tente me explicar o que não entendeu para eu tentar achar uma maneira diferente de explicar. Tá tranquilo? Ótimo. Então a próxima coisa que a gente vai fazer é consertar uma chave. Tá certo? Como assim consertar uma chave? Por exemplo, eu vou colocar o valor 15 no índice 1. Eu alterei a prioridade que estou associado a essa árvore, cujos dados são associados nessa árvore. Note que essa prioridade vai deixar ele menor que os filhos dele. Então ele vai ter que se consertar de uma certa forma. Aí o que acontece? Ele vai ter que descobrir qual é o filho maior e vai ter que se consertar. E ele fez isso. Tá? Então quando ele fez isso, eu estou esperando demais isso aqui. Ele se consertou. Tá certo? De novo, eu vou alterar a primeira chave, vou alterar ela para 28. Ou melhor, a segunda chave para 35. Pronto. 84 tá bom, não vou nem mexer. Aí vai ser diferente, que ele vai ter que jogar para cima. Então, se eu jogo o valor para baixo, ele vai ter que ajeitar a árvore para baixo para manter essa propriedade. Se eu alterar o valor para cima, eu tenho que olhar para o pai dele e ver se ele ainda respeita a propriedade. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nessas duas funções aqui. Então vamos lá. O que a gente está falando é de filas de prioridades, também chamada de heaps. E vamos falar da ordenação que usa ela, que é a heap sort. Por favor, não confundir com o sistema de gerenciamento de memória em heap. Não é essa a ideia, é só o nome que o pessoal usa para fila de prioridade também é heap. Tá? Então a gente vai falar propriedade, como manter, heap sort, entre outras coisas. Não é armazenamento nem coletor de lixo, é um vetor de objetos. Tá? De 1 até o comprimento, o que vai acontecer? Para heap funcionar, eu vou ter que desprezar o índice 0. Então, se eu estiver em Java, ou numa linguagem, ou em C++, ou em C, ou numa linguagem que começa de 0, eu vou ter que botar uma posição a mais no meu array para alocar os dados e descartar o índice 0. Por quê? Porque minha equação para a fila esquerda e direita é 2 vezes i, 2 vezes i menos 1, e minha equação para o pai é dividir por 2. Se eu colocar para 0, eu vou ferrar essa conta. Tá certo? Aí tá tudo errado. Tá? Tamanho da heap. Observe, além do tamanho do vetor, eu vou ter o tamanho da heap. O que isso quer dizer? A fila de prioridade é um container onde eu quero organizar, guardar os dados segundo a prioridade. Então, o container ele vai ter um tamanho máximo que ele pode aguentar e ele vai ter o tamanho que está sendo ocupado. Entenderam a diferença entre comprimento da heap e tamanho da heap? Tá? Comprimento do vetor que dá suporte à heap é uma coisa, o tamanho da heap é quantos elementos estão guardados nela.
coisa, vai sinalizando aí, gente. Tá? Observe que, obviamente, eu só posso guardar elementos que caibam ali. Se eu estourar no tamanho do array, eu tenho que redimensionar. A gente vai ver isso mais pra frente. Tá bom? Então, a árvore binária cheia até o último nível. Aqui está um exemplo do vetor. E aqui está o exemplo da árvore binária associada com esse vetor. É como a gente também viu no visual algo ali. Tá certo? Pi de um índice é o piso do índice dividido por 2. Fila esquerda 2 vezes i, fila direita 2 vezes i mais 1. Ok? O que vai acontecer é, quando eu quiser consertar ou remover um elemento nela, o custo disso vai ser log de n. E isso vai nos permitir fazer a fila de prioridade funcionar relativamente rápida e a ordenação em velocidade comparável do quicksort, da mesma ordem. Então, numa heap máxima, a gente tem o seguinte: a prioridade do pi de um nó, de um índice, é sempre maior ou igual que a prioridade do índice. Pode ser igual, pode ser maior. Eu sou em árvore de busca e habilidade, não permitia dados de chaves iguais. Aqui não são chaves, aqui são prioridades. É como se tem 2 trabalhos valendo 3 pontos para entregar no mesmo dia. Tá certo? Um trabalho da disciplina de, por exemplo, de lógica e outro trabalho de estrutura de dados 1 ou de linguagem de programação. Os dois têm a mesma quantidade de pontos, então os dois têm a mesma prioridade. Tá certo? Então eles podem ser guardados com a mesma prioridade, mesmo que eles sejam dados distintos, porque eles não vão ocupar o mesmo espaço. Tá certo? Aqui cada dado que chega, ele ocupa uma nova posição no array. Se for uma heap mínima diferente da máxima, o que vai acontecer? Que a prioridade do pai é menor que a do filho. Depende de como o seu sistema funciona. A gente que organiza prioridades como sendo assim, o menor valor de prioridade, mais urgente ela é. E as situações que o pessoal organiza prioridade como sendo quanto maior o valor da prioridade, mais urgente ela é. Então a heap máxima é usada nesse segundo caso, a heap mínima no primeiro. Então vamos ver o seguinte. Primeiro, vamos consertar quando eu baixar um valor de uma chave. Quando eu baixar um valor de uma chave, eu vou usar essa heapify, que é consertar ela. Tá bom? Então, entrar no vetor A e o índice que eu quero consertar. Tá? Assume só que direita e esquerda e pi estão funcionando. Então, como a heapify funciona? L recebe o valor, o índice da esquerda, do fila esquerda. R, o do índice da direita. Se L é menor que a quantidade de elementos guardados na heap, e quem está no índice L é maior que quem está no índice I, maior recebe L. Se não, maior recebe I. Alguma dúvida entre as linhas 1 e 7? Tudo bem? Tranquilo? Então vou seguir. Aí, como eu já se defini entre o pai e o filho à esquerda qual dos dois é maior, eu comparo o filho à direita com o maior deles. Então, se o filho à direita for menor que o tamanho da heap, observe que eu tenho que sempre fazer esse teste, porque senão eu vou estar acessando um espaço que não está alocado, que não tem ninguém, nenhum dado guardado, ou que eu não deveria ter. A no índice R é maior que quem está guardado no índice do maior, maior recebe R. Observe que depois desses 2 sinões aqui, eu guardei em maior o maior índice entre o pai e seus 2 filhos. Tranquilos? Ótimo. Se eu estou querendo ajeitar o índice I, se o maior não está no I, aí eu tenho que trocar quem está no índice I com quem é o maior. E aí eu chamo recursivamente para a função de correção de novo, só que agora para o índice maior. Deu para acompanhar? Posso mostrar a animação? Pode. Vamos lá. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou mexer aqui no índice 1 de novo. Eu vou baixar isso aqui primeiro para 50. Por que 50? Porque é maior que os 2 filhos.
Então isso vai gerar a situação em que o maior elemento é um elemento em que eu alterei a chave para um valor mais baixo. Tá certo? Então, quando eu alterar no índice 1 a prioridade para 50, tá? O que é que vai acontecer aqui? Alterei a prioridade. O que acontece? Entre o fila esquerda e o índice 1, né? Quem é o maior? Esquerda. Entre o maior, entre o índice 1 e a esquerda, quem é maior é o índice 1. Aí quem é o maior? É o índice 1. Entre ele e a direita, o maior é o índice 1. Então ele permaneceu aqui, não precisa alterar, trocar ninguém de posição. Entendido isso aqui? Dúvidas nesse exemplo? Ok, então vamos para o próximo. Eu vou agora jogar. Diga. Calma, pode falar. Professor, ele não se importa com a ordem da esquerda para a direita, não, né? Não, eu só quero que o pai tem que ser maior ou igual que os filhos. Certo. Não tem essa importância. Agora eu vou jogar essa chave 1. Eu vou jogar ela para 28. Eu vou passar de novo devagarinho. Passei para 28. O que é que vai acontecer? Entre 1 e o fila esquerda, que é 2, o maior é o 2, 30. Já que o maior é o índice 2, entre ele e o da direita, que é 29, quem é o maior? É o 2. Então foi. Aí ele trocou o maior com o índice I, que é o 1. Trocou. No que ele trocou, agora ele vai chamar recursivamente para o índice 2, que é o índice do maior. 30 é maior que o fila esquerda? É. 30 é maior que o fila direita, que é o 18? É. Então ele parou aqui. Tá bom? Se eu vou alterar agora de novo o índice 1. E eu vou alterar ele agora para um valor bem baixo. Eu vou alterar ele para um valor 7. Tá certo? Aí o que é que vai acontecer? 7, quando ele chegar aqui, vai ser menor que 28 e 29. Desses dois, o maior é 29. Então ele vai cair para a direita aqui dessa vez. 7. Descobri que o maior é 29, trocou para lá. Só que observe, vamos de novo aqui. 7, trocou com 29, que é o maior dos dois. E ele agora vai comparar ele com o fila esquerda. Temos 29 de novo aqui. 7 é maior que 29, então o maior está com 29. Depois, entre 29 e 12, o maior é 29. Então ele vai trocar. Deixa eu ver quem está tocando a porta ali. Um momento. Alguém já foi, finalmente. Então ele colocou aqui. Tá certo? Em que parte do código isso aconteceu? Foi. Vamos lá de novo aqui no código. Chegou aí? Chegou? Pronto. Chegou. Então o que aconteceu aqui? Calculou isso da esquerda, calculou isso da direita. Aí no primeiro se eles comparam entre o fila esquerda e o I. Se o maior for o fila esquerda, é registrado. Se o maior for o I, é registrado. Depois ele compara a direita com o maior dos dois, que está no índice maior. Aí o que acontece? A maior ficou o maior dos índices. Nesse último caso agora, maior é diferente do índice I. Aí trocou AI com maior. E chamei recursivamente para esse novo índice. Que aí ele foi ver, como chamou recursivamente, ele começa de novo para esse novo índice, calcula quem é a fila esquerda e quem é a direita, e aí vai e troca. Ok? Alguma dúvida? Tranquilos? Ótimo. Então eu vou mostrar agora as duas ideias. Primeiro, a ideia que permitiu a ordenação. Tá?
e depois como criar uma heap. Eu vou discutir esses 10 com vocês, mas os códigos delas são simples, mas a gente só vai ver eles na próxima. Pode até ver hoje, acho que temos tempo, mas estamos meio apertado. Então o que acontece? Nós já podemos consertar um nó quando a chave dele baixa. Não sabemos fazer isso agora? Tudo certo? Então, se a gente sabe fazer isso, vamos observar o seguinte. Eu tenho esse array. Observe que o maior elemento está na primeira posição. E um dos menores, não necessariamente o menor, está na última posição. Numa posição heap size, o tamanho da heap. Para eu ordenar, o que é que eu faço? Eu pego o índice 1 e troco com o último. Tá certo? Quando eu troco, eu reduzo o tamanho da heap em 1. Observe que reduzir o tamanho da heap não reduz o tamanho do vetor por baixo, mas impede, deixa eu mostrar aqui o algoritmo, impede que nessa sequência de 6 sinais do algoritmo ele veja o último índice, porque ele vai estar, o último índice do array vai estar fora do tamanho da heap. Tá certo? E aí, como eu joguei o último para lá e reduzi o tamanho da heap, o último não vai ser trazido de volta para cima. E o menor que ficou aqui, ele vai achar a posição dele correta na árvore e trazer o maior para cima. E aí, repetindo isso, eu vou obter o vetor ordenado. Ó, deixa eu fazer aqui. Deixa ele ir logo e depois eu retomo passo a passo. Vamos ver isso aqui passo a passo. Eu pego o primeiro elemento, que é o maior valor, e troco com no índice heap size. Quando eu trocar, eu reduzo o tamanho da heap em 1. No que eu fiz isso, ele não vai mais enxergar esse índice 10, por isso ele foi marcado de verde. Ele está vendo isso aqui, e aí eu vou mandar ele corrigir o índice 1, porque eu botei um valor baixo ali em cima. Quando eu for, ele vai consertar, aí ele vai ver entre 28 e 29 quem é o maior, é 29, aí vai descendo mais até achar a posição correta do 1. Achou a posição correta do 1, eu vou para a próxima iteração do laço, que eu vou começar de comprimento menos 1 até chegar no penúltimo elemento, no índice 2, no segundo índice. O que ele vai fazer agora? Pega o primeiro índice e troca com o tamanho da heap, quem está ocupando o tamanho da heap, e reduz o tamanho da heap. Agora ele não vê o índice 9 e 10 na heap e vai corrigir o valor menor que eu botei ali. Fez isso, eu vou repetindo, ele corrige a heap e eu jogo o maior para o final. Corrige a heap e joga o maior para o final. Aí agora eu só tenho 2 índices, eu jogo o maior pro final e acabou. Ficou fácil ordenar de repente em termos de código, né? Alguém não entendeu? Alguém tá todo mundo morreu, tá tudo bem. A última mensagem que eu tenho aqui foi de 10h52. Acho que é um ok. Deu ok. Todo mundo entendeu. É um ok, mas assim, como eu não vejo a cara de vocês, eu não tenho condições de saber que tá ok. Depois eu pergunto na prova, o pessoal se lasca, aí fica complicado, né não? Ok? Então a gente entendeu como é que é feito a ordenação.
Agora vamos para o próximo truque. Quando eu tenho um vetor e eu quero transformar ele numa heap. Então, aqui está ele animando. E eu vou aqui primeiro explorar algumas coisas. Em primeiro lugar, observe que metade do array são na verdade folhas. Vamos ver no modo árvore binária. Estou vendo que metade do array são folhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá certo? Uma coisa curiosa sobre folhas, se vocês se lembram, um fato óbvio, por sinal, é que folhas não têm filhos, concordam? Alguém discorda? Ok, se folhas não têm filhos, eu não preciso corrigir eles em relação aos filhos, preciso? Eles não têm filhos. Então eu só preciso corrigir a outra metade. Tá certo? É o que eu vou fazer aqui para transformar o array numa heap. Eu vou aplicar a correção a partir desses itens. Vou para o 5, que é metade, 4, depois corrigiu 3, depois corrigiu 2, depois o humano corrigiu 1. Ou seja, chama a função de correção que nós acabamos de ver, que puxa o elemento para baixo se ele for menor que os filhos. Eu vou chamar ele para metade dos elementos, começando do final e indo para o começo. Então, vou chamar a correção para o 5, para o 4, para o 3, para o 2 e por 1. Tá? Então, se eu mostrar isso aqui no forma do array, eu vou rodar de novo. Ó, ele pegou o 5, aí corrigiu. Depois o 4 e corrigiu. O 3 já estava certo, aí corrigiu o 2 e depois o 1. E aí ele construiu a heap. Tranquilos? Ok. Roda de novo? Vamos rodar agora, mas ver na árvore, né? Começa do 5, corrige. Aí já corrigiu o 5, aí chama a correção para o 4. Corrigiu. Aí chama a correção para o 3, já está certo. Para o 4 corrigiu. Depois chama a correção para o 2. E depois correção por 1 e está tudo certo. Tranquilos? Em termos de pseudocódigo, como é que é isso tudo? Vamos chamar agora a função que constrói a heap. Depois eu mostro isso aqui. Construir uma heap máxima. O tamanho da heap é igual ao comprimento do vetor. Estou sabendo que é um vetor cheio dos elementos. Para ir até da metade do array até o índice 1, chamar a correção da heap. Que coisa besta, né? Tranquilos? Tudo bem? Vamos então só mostrar a ordenação e a gente retoma isso na próxima aula. Ordenação. Pega o vetor, transforma numa heap. Para ir do comprimento do vetor até o índice 2, troque o primeiro elemento, ou seja, o maior valor, com o índice i, reduz o tamanho da heap e conserte o índice 1. Tá fácil. Se você tem aquela função de consertar, tá fácil então ordenar e construir uma heap de prioridade máxima. Tá? Então, por hoje a gente para por aqui. A gente continua com a heap semana que vem. Porque a gente vê como conserta para cima, não vai ser difícil.
e depois a gente vê a situação em que eu posso adicionar mais elementos na heap depois que eu tiver criado ela e a possibilidade de redimensionamento, tá bom? Então eu vou pedir aqui o pessoal que chegou depois, tá? Para me passar os nomes para a gente marcar a presença. Então John já vi por aqui, né? João, professor. João Vitor, diga. Não é meu nome que tá em vermelho. É João Vitor. John tá aqui. John, Matheus Neres, professor. Matheus Neres, Valmor. Então eu vou dar um update aqui. Aí vocês me digam se tem mais algum nome vermelho que não deveria estar. Cledson, Larissa. Tem um de Cássio Meu tamanho aí, e. por favor. Cássio e Cletson tá aí. Cássio e Cledson, né? Então Larissa tá por aqui. Valmor, acho que já tá o seu. Mas tem alguma coisa pra falar, Valmor? Tudo certo? Pronto. Então, vou botar de novo, vou parar a gravação. Tá? Cadê o OBS Studio?